Eu te agradeço, Deus, e me lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você filtrou que isso é tudo. Só vivo pra você, eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você podia imaginar, você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força pra Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Oh, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Obrigado, hein? Meu batera. Pode se assentar, igreja. Aleluia, aleluia, obrigado, louvor, que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje nós teremos aqui uma noite diferente, mais uma, né? Todas são, né? Mas hoje é especial. Temos aqui o cenário preparado já para nossa cantata. É de matemática? Seria bom, né? Mas é. Aleluia. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Eu sei que a EBD esse ano, graças a Deus, se estendeu por mais 2 domingos, né? Nós não queríamos terminar o ano sem terminar o livro do profeta Daniel. Então nós vamos refletir, meditar e crescer um pouco mais na fé. Profeta Daniel, se você quiser acompanhar aí, quero agradecer aqui o projeto, o pessoal de marketing que possibilita projetar aqui. Obrigado, Fábio, obrigado, Jimmy. E assim, olha só. Bom, Daniel, Deus é meu juiz. Isso é importante você entender que o Daniel ensina muito para a gente. O nome dele já é óbvio, calma, deixa Deus. Deus é importante, deixa Deus julgar a sua vida, Ele é juiz e Ele está com você. Bom, nós estudamos já praticamente 10 livros, Daniel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11 e 12. E é muito importante nós entendermos, se você pedir para
para a inteligência artificial fazer um resumo para você dos impérios persas, grego e romano, você vai ver a Bíblia como sendo os bastidores. E lá no Império Persa, nós temos aí destaques ali do império, né, dos imperadores, que naquele período foram usados por Deus para abençoar o povo, inclusive. Nós vimos aí então no Daniel capítulo 1, 2, 3, 4, né, essa ordem é uma ordem assim, colocando ele em ordem cronológica. Nós discutimos sobre isso e nós estudamos já vários capítulos. No Daniel capítulo 1, nós vimos rapidamente lá o Daniel escolhendo não se contaminar com os outros alimentos, lá no Império Babilônico. No capítulo 2, nós vimos o rei Nabucodonosor tendo um sonho, colocando aquela estátua revelada por Daniel. No capítulo 3, ele se empolga lá e tendo assessoria de outros administradores dele, ele pede para que as pessoas se curvem à estátua. Quem não se curvou foi jogado na fornalha. Nós vimos isso, né? O Medraque, Sadraque e Abednego. No capítulo 4, testemunho do rei Nabucodonosor, que ele se empolga e não dá glórias a Deus, ele é tirado do trono, vive como um bicho, se converte no final. Fantástico isso, nós aprendemos. Bom, e aí, na ordem misturada aí, nós já lemos, eu quero colocar para você essa ordem. O 7 era para ser o 5 e assim por diante, correto? Por quê? Lá no capítulo 7, que era o 5, Deus dá para Daniel um sonho. Ele revela a mesma coisa que ele revelou para o rei. Só para o rei ele deu uma estátua, para o Daniel ele mostra lá 4 animais. E esse sonho, essa preocupação do Daniel tem sentido depois. Então Deus fala que está vindo aí grandes impérios, não é verdade? Bom, no Daniel capítulo 8, um pouco tempo depois, e por que eu falo isso, né? Porque o profeta é um ser humano. É que nós acreditamos, que nós não somos dignos, né, assim, de buscar, de receber. E se para pensar, a gente não é mesmo. Porém, esse homem, Daniel, foi um homem que escolheu servir a Deus. Assim como eu e você, nós podemos escolher servir. E depende do seu relacionamento com Ele, Ele te revela coisas futurísticas, inclusive. Lá no capítulo 8, Daniel está ali, conversando com Deus, e Deus revela para ele, olha, vai acontecer alguma coisa aí dentro do Império Persa, os reis vão se empolgar, né? O meu povo vai ser retirado daí, vai vir depois uma grande batalha, está se levantando um outro império, o Império Grego, e ele vai dizer isso, vai ter uma luta e o Império Grego vai dominar. E aí, tudo revelando ali, para o Daniel, algo que ia acontecer futuramente. E o capítulo 8, Deus reforça esses dois impérios. No capítulo 5, que era na sequência, vem o rei Beltesazar, né, que é provavelmente o neto do Nabucodonosor, tem aquela mãozinha na parede lá que aparece lá no capítulo 5, mas na sequência depois lá, tem aquela mensagem que o reino dele foi julgado e foi contado, pesado e dividido, e acabou o império lá deles. Bom, o que nós vimos depois do capítulo 9, aquela profecia das 70 semanas, tudo isso Deus revelou para Daniel para consolar o coração dele, para confortar o coração dele. E aí nós vimos as 70 semanas que iam aparecer com o objetivo, né, que era a duração do cativeiro que ele viu lá no livro do profeta Jeremias, que mesmo nas tribulações, mesmo passando de situações, mesmo tendo intimidade com Deus, ele vai buscar inspiração nas Escrituras. Isso é importante para mim e para você, tá bom? E aí nós vimos que o objetivo das 70 semanas era, primeiro, extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, ou ao poder do pecado sobre a minha vida e a sua vida, espiar a iniquidade, ou seja, as pessoas não deveriam ter prazer em viver pecando, e o reino de Deus viria com essa missão, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos, Jesus Cristo. Nós vimos isso acontecer. Hoje, quando nós estamos lendo isso e nós temos o conhecimento histórico, fica mais fácil você entender. O problema é você olhar para a sua vida daqui para frente, né, e acreditar pela fé que Deus está no controle. E essa é uma grande visão, uma grande mensagem que esse livro passa para nós. Bom,
Capítulo 6 nós vimos, nessa ordem, estou colocando aqui para você que tentaram derrubar Daniel, mas não teve jeito, né? Deus está com você, mesmo quando as pessoas vão querendo te jogar, conseguir te jogar em uma situação para você impossível, Deus estará com você, fazendo o leão jejuar, né? Tem um louvor assim. Capítulo 10, muito importante, irmão. Estava conversando ontem com alguns irmãos de uma outra igreja sobre essa batalha territorial, né? E é muito, muito delicado isso. Então, os seus pensamentos, as suas atitudes atraem para você aí, e você pode dar espaço para os demônios, mas quero falar com você sobre isso depois. E aí, nós vimos então o Miguel, né, os anjos de Gabriel e Miguel vindo lá, e é muito lindo o que acontece no capítulo, quando Deus fala assim, olha, você começou a orar, Daniel, já saiu a ordem, vai lá e responde. As suas orações são ouvidas, tá bom? No tempo certo, Deus responde para você. E hoje, quero ler com você o capítulo 11, que começa assim. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, o medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Quero dizer para você o seguinte, que a Bíblia vai dizer, olha, o Daniel começa aí o capítulo, hein? Capítulo 11, importantíssimo. Ele fala assim, olha, eu levantei para fortalecer o rei, quer dizer, diante de todas as dificuldades, nós precisamos orar pelas autoridades. Isso é um dever meu, dever seu. E isso lá em Timóteo vai dizer assim, olha, Paulo, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, o Daniel lá no capítulo 11, lá, já começa dando um exemplo que o apóstolo Paulo fala, olha, você vai viver na presença de Deus, mas você tem que trabalhar também. Ora pelo seu chefe, ora pelo Estado, ora pelos governadores. Mantenha-se em oração para que venha a paz sobre ele. Bom, e aí o que vai acontecer nessa revelação que Deus vai dar para Daniel, que é a continuação da visão dele? O reino persa será entregue ao reino lá da Grécia, que vai durar um pouco esse império, só que ele vai ser dividido, e a história vai contar isso. Volta para o versículo 2. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas. Olha Deus revelando para Daniel, consolando o coração dele. Olha, calma, eu estou no controle. Isso é para mim, é para você. Calma, eu estou no controle. E Deus sabe de todas as coisas, historicamente. Ele está olhando tudo, analisando tudo que acontece em 4 cantos do mundo. E Ele está pesando tudo isso. Não é só porque você, eu não sirvo a Jesus Cristo, que eu estou fazendo, não. Deus coloca a lei dele no coração do ser humano, sabia? Quando nasce, a criancinha sabe o que é certo e o que é errado, ela defende o espaço dela. Não que isso vai pesar para a salvação dela, mas quando adulto, você sabe muito bem o que é certo e errado. E Deus, ele está analisando tudo isso. E Ele fala assim, olha, e agora te declarei a verdade, eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da... Está dizendo, vai vir um reino da Grécia, aí, falando para Daniel isso. Bom, que reis? Primeiro, está ali, o primeiro rei vai ser Ciro. Ele está ali falando com o rei de Dário, vai vir o Ciro. Esse Ciro, ele emite ordem para edificar o templo de Jerusalém, está em Esdras. Olha que lindo. O segundo é o Artaxerxes, está lá no livro de Esdras também, que ele ordena cessar a obra do templo. O terceiro é o Dário II, ou outro Dário. Ele manda retomar a obra do templo que houvera cessado. Olha a história. E o quarto é o Artaxerxes II, que permite a Esdras e Neemias subirem a Jerusalém. Então, biblicamente, é como se a Bíblia fosse, ela é o bastidor das histórias, da nossa
história. E aí vai se dar de cara lá em cima com esse pessoal lá. É fantástico o que está acontecendo. Então, esse Alexandre o Grande, lá pela Grécia, ele vem conquistando tudo, que é um grande império grego. Bom, mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade. Nem tampouco segundo o seu domínio com o reino, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não são eles. Quando o Império Grego, o Alexandre morre, era difícil sustentar toda aquela estrutura. Então ele faz alianças com 4, divide em 4 pedaços lá, a tetrarquia. Só que os 2 mais importantes são os Seleucidas, que fica aqui para cima com o Império Sírio, e o lá de baixo com o Império Egípcio. Eles, territorialmente, Israel está ali no meio, né? Eles ficam fazendo alianças, disputando o território, como hoje é. Se você pegar o mapa mundo de hoje aqui, você vê que as pessoas estão tentando fazer aliança. Por exemplo, o Mercosul quer fazer aliança direta, quer vender direto para a Europa, os Estados Unidos quer intervir. Então, tem toda uma briga geopolítica. Nesse período aí, os grandes impérios ali, o egípcio e o sírio, eles começam a disputar terrenos, brigar, quem tem mais poder, fazendo aliança. E isso é previsto por Deus e vai ser descrito aí. Então, eu vou ler com vocês aqui e dar alguns destaques para alguns reis que aparecem na história, sendo citados por Deus. E será forte o reino do sul, Egito. Mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente, seu domínio será grande. Esse é o tal de Egito, o tal de rei Ptolomeu. Então, a história vai pegar. Tentei fazer um paralelo com a IA, para vocês entenderem. É bem legal isso. Bom, mas ao fim de alguns anos, eles se aliarão às alianças. E a filha do rei do sul virá ao rei do norte fazer um tratado. Mas ela não reterá a força do seu braço, nem se persistirá. O Egito tenta fazer uma aliança com a Síria, dando as filhas em casamento. É muito comum isso, né? Por exemplo, o Salomão teve 700 mulheres. Ele nem sabia o nome de todas, só queria fazer para viver em paz mesmo. É tipo de uma aliança territorial. 700 mulheres e 300 concubinas. 1000 sogras. Isso não é o problema das mulheres. Então, aí acontece, só para você entender, esse tipo de aliança que tem. Acontecia fisicamente. E Deus está ali permitindo tudo. Nesse espaço aí, olha o que está acontecendo. Nem o seu braço, nesse tipo de aliança, porque ela será entregue. E os que tiverem trazido, aquele que a gerou, e o que a fortalecia naqueles tempos, eu li para você. Está acontecendo aí. A Cleópatra vai ser dada como espiã. Literalmente isso a história conta. Nessa aliança, ela vai ser oferecida para fazer aliança, só que ela vai se apaixonar pelo cara e não tem mais não tem mais a discórdia ali, o combinado. A história vai contar isso. Mas o renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar e virá com um exército e entrará na fortaleza do rei do norte e operará contra eles e prevalecerá, que é outro rei, Ptolomeu III. Mas é bem interessante isso. Eu tentei procurar ali a profecia com os fatos históricos, tá bom? Bom, também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com seus objetos preciosos de prata e de ouro, levará cativos para o Egito. Por alguns anos, ele persistirá contra o rei do norte. Então, aquela briga dos Ptolomeus contra os Seleucidas. É briga, vai lá, leva um cativo, leva ouro e fica nessa aí. Um vai se fortalecendo, é guerra. E entrar no reino do sul e tornará a terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças. Bom, vai ter uma invasão sem sucesso lá, dessas lutas aí, e volta para casa triste. E virá apressadamente, inundará e passará adiante, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então, o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Esse porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. Vai vencer a guerra.
A multidão será tirada e o seu coração se elevará. Opa, eu sou o cara. Mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Mais férteis da província e fará o que nunca fizeram. A história vai contar que a Síria vai vir poderosamente e vai chegar até um território onde nunca um outro rei chegou. Porque o rei do norte, lá para cima, tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com um grande exército e com muitas riquezas. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, lá no Egito, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. E o rei do norte, lá da Síria, lá os Seleucidas, e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão resistir, nem o seu tempo escolhido, pois não haverá força para resistir. E esse é um dos reis mais terríveis que vai surgir, um rei chamado Antíoco, o Grande. Ele vai invadir as cidades, vai bater na porta lá do Egito, e vai ser o cara do ruim. Ele vai aprontar aí. Pessoal, eu sei que hoje eu estou lendo rápido com vocês, mas é importante estar escrito aí. Imagina o Daniel ouvindo aquilo, entendi. Ele não vai entender. Ele não vai guardar os nomes, assim como a gente está guardando. Só quero a verdade hoje, eu tenho que ler com você, para você entender que Deus sabe dos detalhes. De tudo que você possa imaginar, Deus sabe. E Ele permite. Não que Ele gostaria, mas assim, você não é um robô. Ele vai permitir ser adorado através da tua vida. E Ele está de olho em todas as injustiças que estão acontecendo socialmente. E Ele está dando nomes, detalhes fantásticos. O Daniel está ouvindo, falando, Pois há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. Bom, e aí vem a conquista da Terra Santa. Ele não vai conquistar muitas coisas, ele vai olhar para o povo, vai ficar revoltado, a culpa é de vocês. Vai de Jerusalém e vai aprontar lá no meio. Olha que legal a história, né? E dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os retos, assim ele fará. Bom, e ele dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para eles. É o caso da Cleópatra, que vai ser lá, a filha do Antíoco III, vai ser a espiã apaixonada. Esse tipo de aliança, ela não vai matar o cara. Ela vai fazer aliança mesmo, você vai para lá, finge que está amando, né, e dá um jeito de matar o homem lá. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Ou seja, virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. O que acontece é que esses reis que vão surgindo, eles estão pensando só em ter, conquistar, tipo esses filmes que você assiste mesmo. Eles de bárbaro, eles vão lá eles querem dinheiro, ouro, prata, e vai invadir. E a ideia deles é conquistar e fazer com que os reinos paguem impostos para eles. E só que tem momentos que eles vão lá, não vão conseguir ampliar o espaço deles, o território deles. Por exemplo, o rei Davi foi um rei que conseguiu ampliar o território de Israel e manteve paz por ali. Quando ele morre, aí vem os filhos depois, os inimigos começam, deram brecha e começam a se fortalecer. Então esse Antíoco III, ele foi derrotado pelo general romano Lúcio. Por quê? Nessa briga interna ali, Roma está costurando, está se fortalecendo e vem no paralelo. Então, enquanto eles estão brigando ali, o Império Grego e uma casa, né, dividida não subsiste, o Roma vem se fortalecendo e vem conquistando tudo. É fantástico essa profecia. Depois se levantará em seu lugar um homem vil. Olha esse aí, da qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Esse que vai liderar a invasão de Jerusalém,
que vai oferecer porcos lá, e vai criar uma revolta aí, chamada a revolta dos Macabeus, nesse período aí grego, né? Então, olha só. E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele, e serão quebrantados como também o príncipe da aliança. E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram. Eles, a presa e os despojos, e os bens, e formará dos seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Esse rei da Síria também, ele vai vir, vai levar os seus exércitos até o Egito, ele consegue lá, nessa guerra, nessa aliança maluca interna aí. Rapidinho. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. E os que comerem os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrasado, e cairão muitos mortos. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Mas isto não prosperará, porque ainda haverá o fim do tempo determinado. Tudo Gabriel está despejando lá para o Daniel. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança. E fará o que ele aprouver, e tornará para a sua terra, no tempo determinado, tornará a vir em direção ao sul, mas não será a última vez, como foi na primeira, mas não da última vez, como foi a primeira. Porque virão contra ele os navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a santa aliança, e o fará que, então Roma vai pôr um fim a essa evasão, estava comentando aí com vocês, e lhe aprouver, mas voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança. Vou explicar. Esse rei, dessa aliança aí, esse rei antigo, o que ele vai fazer? Ele vai se fingir de amigo lá dos judeus, e ele vai fazer uma aliança lá, como se fosse um amigo, só que é como se fosse uma previsão do futuro isso. Eu vou explicar depois para vocês. E muitos judeus vão fazer parceria com ele, né? E esse rei, esse rei aí, ele vai profanar o templo. Então, olha aqui, isso lá apoiado pela Grécia. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. Vou explicar o que é isso para vocês. Esse rei, então, ele se finge de amigo dos judeus, que mantém ali um período de paz, tranquilidade. Só que aí, o que ele vai fazer? Como ele estava servindo a Grécia, para puxar o saco da Grécia, ele invade lá o rei de Jerusalém e coloca a imagem de Zeus, o deus da Grécia, lá no templo, lá de fora do templo de Jerusalém, e começa a oferecer porcos lá. E aí os judeus, muitos vão se revoltar, mas eles estão fortalecidos, não pode fazer nada. E alguns vão se levantar contra. A Bíblia está registrando isso. Só que isso não tem na nossa Bíblia. Tem na Bíblia dos católicos, o primeiro e o segundo Macabeus, que é um livro que a gente é considerado apócrifo, porque eles não foram... É bem interessante você entender isso, viu? Por que tem mais livros no Antigo Testamento dos católicos do que no nosso? Quando Roma, porque estão lendo aqui, nós estamos lendo 200 anos de história, em um capítulo. O anjo Gabriel está despejando aí o futuro na frente do Daniel. O Daniel está entendendo tudo, porque ele conhecia as estratégias de guerra. Está ali. Só que esse período histórico é importante você entender que quando a Grécia, que Deus permite o Império Grego, né, ser o Império Mundial, a Grécia tinha, né, essa característica dela, que era a cultura, a inteligência, deixar um legado. Hoje nós estudamos na escola o Teorema de Pitágoras, 500 anos antes de Cristo. O Teorema de Tales, 400 anos antes de Cristo. Vem para lá toda a inteligência para nós. Eles deixaram esse legado.
Então, o que eles fazem? Quando eles invadem o império, lá, do Império Mundial, eles vão até lá o judeu. Que história é essa aí? Qual é a história de vocês? Que esse livro é esse aí? Eles pegam todos os livros judeus e livros aqui não foram lá, não foram escritos lá, hein? Então, por esse motivo, eles não estão ali nos originais. Você acrescenta. E tem outras coisas também lá, que se você ler, é importante nós lermos depois para você entender, para você conversar e tentar explicar o porquê. Tem livros lá, entre linhas, que não louvam a Deus, deixa dúvida. Então, assim, não pode ter dúvida em algumas coisas. Então, esses livros não foram mantidos, tá bom? No nossa Bíblia. Bom, explicar para vocês. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com um pequeno socorro, mas não com eles com lisonjas. Deixa eu explicar para vocês. Há uma família de sacerdotes, os macabeus, que são chamados Judas Macabeus, é da família dos judeus, sacerdotes. E eles vão ver aquilo lá, a estátua, os porcos, eles vão se revoltar e vai reunir um povo. Não, vamos lutar contra isso. E muitos judeus vão a favor deles. Só que muitos, tomam muito cuidado com isso. Ó, e se ajuntarão a eles com então, assim, com falsidade. Ó, eu vou te apoiar. Porém, quando aparecer a espada, ó, eu nem conheço esse cara. Mais ou menos assim que aconteceu. E essas famílias, chamadas de Judas Macabeus, eles vão se revoltar e aí vão acabar muitos morrendo e muitos desertando da ideia. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados, embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinados. Então, são os judeus fiéis, liderados por Macabeus, revoltam com armas, serão mortos. Tudo isso nesse período aí que antecede Jesus Cristo, histórico. Eu desafio você depois a pedir para a sua faz um resumo, por favor, do Império Persa. Faz um resumo do Império Grego. Faz um resumo do Império Romano. Ela vai te dar toda essa sequência com detalhes. Parece que a Bíblia está ali, sabe? De lado, mas não, ela tá, são os bastidores. E esse rei fará conforme a sua vontade. Ele é o cara. E levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, minúsculo. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará um Deus das forças. Olha só isso, ó. Mas em seu lugar ele honrará um Deus das forças, um Deus de que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata e com pedras preciosas e com muitas grandezas. Na verdade é assim, esse Epifânio aí, que ele vai fazer? Ele está preocupado só em dinheiro, glória, ouro, prata. Não está preocupado em honrar ninguém. E quando fala essa desolação, essa atitude que ele fala assim, é uma atitude que ele tem de desrespeito. Quer ver? Rapidinho, deixa eu voltar. Mais para frente ele vai falar assim, né? Que ele vai ter uma ação, uma atitude que vai desonrar, que as pessoas vão parar, não vão poder mais adorar, e ele vai ser o cara, ele vai desonrar lá. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Ou seja, tudo por dinheiro. E no fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele. Lá vem o Egito de novo. E o rei do norte se levantará contra ele. Lá vem porque assim, ele vai se fazer de amigo e vai centralizar o poder nele. Mas as alianças que estão sendo feitas vão bater na porta. E nós? Mas ele não quer nem saber, né? E aí o rei do sul e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, inundará e passará.
Aí lá vem depois lá Roma comandando tudo. Entrará na terra gloriosa e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão esses, Edom e Moabe, e o chefe dos filhos de Amon. E entrará a sua mão, e estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. E apoder-se-á dos tesouros do ouro, de prata e das todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E amará as tendas do seu palácio entre o mar, e armará as tendas do seu palácio entre o mar e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Bom, foi rápido. Então imagina o Daniel recebendo essas informações do anjo Gabriel. Gabriel, é o seguinte, olha, eu sei que você está, Daniel, eu sei que você está preocupado com o futuro. E por que isto? Pega o capítulo 1, o versículo 1 e 2 do Daniel 12. O Daniel, você vai entender que no rei Ciro, no primeiro ano do rei Ciro, ele dá ordem para os judeus saírem. Deus usa o rei Ciro, ó, vocês podem ir. O Daniel, a história diz que ele não vai por questão de idade dele também. Estava com mais de 80 anos, uma viagem longa. E ele não estava entendendo o porquê que os judeus não foram. E ele fica ali revoltado, olhando, analisando. É um pensamento meu isso. E Deus, Daniel, calma, ó, muitos estão saindo daqui, estão voltando para lá. Né, é uma profecia, eles vão sair, vão reconstruir o templo vai ser restaurado por um rei, que é o rei Herodes o Grande, né, que Roma coloca lá o Edomita, o Herodes, né, para ser rei, nessas alianças que eles fazem, e o templo vai ser restaurado, porém vai ser destruído de novo. Só que, por quê? Porque o homem estava se firmando a fé no que eles tinham. E o reino eterno era diferente, virá um novo rei, com uma outra visão de mundo, um reino eterno. E aí ele vem costurando isso para Daniel, mas olha, eu estou de olho em todas as ações do mundo. E para terminar rapidinho, você leu o capítulo, versículo 1 e 2, vai falar aqui do capítulo 12, aqui, versículo 1 e 2, do 11, desculpa. Ele vai falar que é no reinado de Ciro, né, Bê? Ou de Dário, vai lá. Isso. Então, você pode ver o seguinte, ele está lá no reinado do outro rei Dário, assim, e os irmãos deles, muitos foram e muitos não foram. Está registrado isso lá em Esdras e Neemias. Fantástico. E nesse questionamento dele com Deus, Deus vem e fala, olha, fica tranquilo, eu estou costurando o mundo. A história está escrita, vai acontecer isso, porque eu conheço o coração desses que estão vindo aí. É isso, Deus conhece o meu e o seu coração, e Ele vai fortalecer o coração de Daniel agora, dizendo o seguinte, olha, naquele tempo, que tempo? Porque assim, é como se o Miguel, o anjo, ele fosse o príncipe de Israel, ele estivesse protegendo Israel, é fantástico isso, sabe? No capítulo 10 que nós vemos lá, tem aquela guerra territorial que o Gabriel veio, e os demônios da Pérsia lá, que influenciados pelos demônios, os reis já não estavam mais respeitando. Então são essas influências que nós temos que tomar cuidado, tá bom? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Quer dizer, eu sou povo de Deus também, eu tenho tranquilidade. Se precisar, Deus manda Gabriel, Miguel para te ajudar. Nesse sentido. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Então, esse tempo que ele está falando agora é o tempo do fim. Que fim? Aí é um outro estudo, tá bom? Desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Aí eu quero parar um pouquinho. Levantou Miguel para defender o povo. Aí eu estava lendo, ele falou assim, mas como assim? Se você pegar o Salmo 34, rapidinho, dá para tempo para a gente terminar, diga assim, olha, Salmo 34, louvarei ao Senhor em todo o tempo, os anjos do Senhor acampam ao seu redor do que os teme os. Então, qual é a mentalidade do cristão? Louvarei ao Senhor em todo o tempo.
E o seu louvor estará continuamente na minha. A minha alma se gloriará no. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Você tem que deixar isso aí, de cabeceira, escrivaninha. Olharam para ele, e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos. Se andar com pensamentos por Deus, fazer a Deus, o Senhor, não, é caminho livre. Não tem demônio obstruindo o seu contato com Deus. Você não tem uma influência. O mal vai estar ao redor, tentando mostrar para você alguma coisa, para você desviar a atenção e desonrar a Deus, para o inimigo atacar. Mas se você ler com calma esse salmo, você vai entender. E aí, para terminar rapidinho, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Quando vai ser isso? Arrebatamento da igreja, lá no fim. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo. Tudo fantástico, tá bom? Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o furor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Arrebatamento e juízo final. Ele está olhando para Daniel. Daniel, calma, Daniel. Lá no fim de tudo isso, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vale a pena servir. Ele está falando isso para o profeta Daniel. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela o livro. Até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se... Sim ou não? Tá, até o fim. Então eu, Daniel, a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando ele enrolou Daniel, né? Deu uma enrolada, ó. Vai ser daqui um tempo, metade de um tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, em outras palavras, quando o evangelho for pregado a toda a nação, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Não entendi muito bem, não, porque o Senhor disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? De novo, ele pergunta ao Daniel. É curioso também. Ele me disse: Daniel, vai em paz, cara. Chega por hoje. Daniel, vai. Chega. Essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Viva em paz, cara. Faz o que tem que fazer. Não se preocupa com isso. Eu vou te revelar apenas o que é necessário para que você viva na presença de Deus. É isso. Nem todas as coisas serão reveladas. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, vou explicar isso aí, haverá 1290 dias. E essa expressão que Jesus vai falar nos evangelhos, olha, lembra quando disse o profeta Daniel, quando ele... Como assim abominação desoladora? É uma expressão. Abominação, se você pesquisar, é um ato desrespeitoso. Vai ser imposto. Não pode mais a Deus, acabou. Aconteceu lá. O que aconteceu antes de Cristo, o reino de Cristo, profeticamente vai se repetir. Não pode mais adorar a Deus. Vocês vão ter que adorar esse aqui.
que nós já lemos em Apocalipse, mas a gente acaba esquecendo. O que é abominação, então? É uma atitude desrespeitosa, que faz cessar aquele culto ao seu Deus. E desoladora, porque as pessoas vão ficar desoladas, vão ficar sem rumo, né? Isso haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1235 dias. Ou seja, esses números depois vão ser estudados depois. É legal essas profecias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança. No fim dos... Olha que profecia legal para você. Vive em paz, na presença de Deus, porque descansarás e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Amém? Eu sei que é muita coisa para estudar, mas o lindo desse livro, com a visão de estudar a história paralela, acontecendo as coisas, você consegue entender que Deus é o Senhor da história. Amém? Obrigado pela presença de vocês. Que Deus continue falando com você. Hoje nós teremos uma noite diferente aqui. Espero que Deus continue falando no seu coração. Saímos de férias durante alguns 30 dias, 25 dias. E nós retornaremos em 2026 com mais Bíblia. Porque é a palavra de Deus que vai edificar a tua vida. Amém? Obrigado. Até a próxima aula.